Queridos, antes de compartilhar a palavra, eu quero falar sobre duas coisas que têm a ver com a palavra. Primeiro, nós estávamos ministrando esse final de semana no seminário a matéria Caráter de Servo, Cristo em vós. E a gente compartilhou ali uma verdade, uma das coisas compartilhadas é uma verdade tão importante que muitas vezes nós não damos conta, que é a morte de Jesus na cruz é uma morte substituta, ele morreu no nosso lugar, mas é uma morte inclusiva também, é que nós morramos também na cruz com ele. Morrer para quê? Para o nosso estilo carnal. Nós não temos dificuldade de entender que a morte de Jesus na cruz foi para me salvar, para perdoar meus pecados. E enquanto eu fico só nessa dimensão, eu continuo produzindo pecado, e eu continuo correndo e se arrependendo, e Deus me perdoa, e eu fico bem, daqui a pouco eu estou pecando nas mesmas áreas. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a viver o princípio da cruz, que é diariamente crucificar nossa carne. E o que é crucificar a nossa carne? É crucificar o lado bom que nós achamos que nós temos. Porque todos nós achamos que nós somos bons nisso, somos bons naquilo, eu sou correto, sou bom pagador, eu sou fiel à esposa, eu não minto, eu não roubo, eu não sei o quê. E a gente faz um monte de justificativas. Mas o que Paulo diz é que, como é verdade que Jesus morreu pelos nossos pecados, é verdade também que eu preciso crucificar o que eu quero, o que eu gosto, tudo, diariamente na cruz. E não significa que agora eu vou viver uma desgraça. Não, é ouvir o Espírito Santo e Ele vai fazendo tudo o que Ele sabe que é bom para mim. Vai me levar a viver e experimentar tudo que é maravilhoso. Então essa segunda verdade, que é diariamente crucificar o nosso eu, o nosso ego, como nós cantamos aqui, já estou crucificado. É essa a segunda verdade, viver uma vida de cruz. De perguntar a Jesus, eu quero isso, posso, devo, vai ser bom. Jesus, eu quero viajar agora, é esse o momento, é essa hora. Jesus, eu quero comprar isso. É interessante entender que eu e você só vamos resolver o pecado que repete, e repete, e repete, e repete, e a gente já se arrepende e volta na mesma área 2 meses, 3 meses depois, 6 meses depois. Por quê? Porque não resolvemos o problema do produtor de pecado, que sou eu. E enquanto não entender que é um princípio de diariamente se colocar crucificado com Cristo, eu não me aproprio do poder dele sobre tudo que há aparentemente de bom em mim e que precisa só se manifestar a partir de Jesus. Amém? Vai colaborar para o que eu quero ministrar. A outra coisa que eu quero ministrar é em relação ao texto de Isaías 54, quando ele tem uma palavra absurdamente poderosa para Israel, e num momento bastante fragilizado. 54:12 diz: alarga o lugar da tua tenda, estende os teus cabos, alarga os teus cabos e fortalece as tuas estacas. E depois na sequência vem: porque prosperarás para a direita, para a esquerda. Queridos, Judá, mais precisamente, nesses dias do profeta Isaías, estava vivendo o caos. Viúvas de soldados de guerra estavam desoladas, faltando tudo. Órfãos de guerra. Israel estava vivendo o caos. E de repente Deus, com misericórdia, usa o profeta para dizer: isso vai mudar. E isso é tremendo, queridos, isso é maravilhoso. O texto que eu tenho sobre a palavra de hoje é 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, e diz assim: e Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Tem um livrinho que chama A Oração de Jabes. Maravilhoso esse livro, maravilhoso. Quem não leu ainda, leia.
Jabes, fora esse trecho aqui, em nenhum outro lugar a Bíblia fala dele. Apenas fala de que é um filho que a mãe sofreu muito para ter, e ela colocou esse nome porque com muitas dores ela deu à luz. Com muitas dores. Então é um homem que pelo seu nascimento estava já cercado com possibilidade de dores, de sofrimentos, de dificuldades. E por isso que ele ora desse jeito, ele invoca ao Deus dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Eu quero ministrar sobre a gratidão a Deus para que seus propósitos eternos sejam verdade na tua vida. Gratidão é uma das coisas que nós precisamos desenvolver como estilo de vida. Quando pensar em reclamar, olha para as razões que você tem para agradecer. Porque quando nós entramos nesse caminho, Deus faz infinitamente mais. Jabes, pela oração, é um camarada que estava já experimentando o favor do Senhor, e ele quer mais. E ele busca em Deus para mais proteção, para mais prosperidade, para mais provisão. E ele se joga em Deus. E eu coloquei algumas coisas e eu fico feliz que hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo, porque eu achei que eu ia pregar isso em 2 vezes, em 2 momentos, mas vou pregar tudo hoje, vou tentar correr com isso. Deus quer que eu e você tenhamos maiores em muitas áreas, sejamos maiores, tenhamos maiores bênçãos em muitas áreas. Então eu quero citar algumas coisas. Eu ia compartilhar na aula, e ontem, quando a gente estava terminando, o Senhor me ministrou: pregue sobre isso. Então eu vou falar sobre algumas coisas que Deus quer alargar nas nossas vidas. Primeiro, alargar a sua visão espiritual, a sua visão de futuro, a sua visão de você mesmo. Nós precisamos olhar para a palavra, olhar para Deus e entender qual é a visão que Ele tem para mim, para o meu ministério, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Porque, queridos, uma visão limitada leva pessoas a resultados limitados. E Deus quer ampliar os nossos olhos, ampliar as nossas visões espirituais para ver aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer. Primeiro, Ele quer ampliar a tua visão espiritual. A palavra diz em Provérbios 29 que, se não havendo visão, o povo se perde. O povo se corrompe. Então a falta de visão espiritual leva à confusão, leva à estagnação. Nós precisamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos, ampliar a nossa visão espiritual, para a gente enxergar necessidades que Ele te preparou para corrigir, ou enxergar situações que Ele quer te levantar para resolver. Mas para isso nós precisamos orar, buscar ao Senhor para Ele abrir a nossa visão. É como alguém que dirige na neblina. Você já dirigiu em tempos de muita neblina? Queridos, que terrível. Uma vez nós voltando de Curitiba, mas não dava para ver nada. Quando chegamos ali na serra, aquilo não, você liga o pisca-alerta do lado, vai mais próximo do acostamento possível, ou cola num caminhão grande com uma iluminação muito boa, que você vai meio perto, até sair da neblina. E eu fui caminhando naquela neblina com um pisca desse lado ligado, para de vez em quando eu tinha uma ideia do mato aqui próximo, mais devagar. E de repente cheguei perto de um caminhão com uma claridade melhor, colei nele até sair da neblina. Espiritualmente, muitas vezes nós estamos em situações assim. Parece que a gente não consegue ver possibilidades, não consegue ver saída, não há clareza a que caminho seguir, a que velocidade andar. E eu e você precisamos orar para que Deus mostre para nós o que Ele quer. Precisamos buscar o Senhor para que tenhamos clareza do que Ele quer, como Ele quer, aonde eu vou evangelizar, onde eu vou atuar, como eu vou servir. Queridos, quem vê com os olhos de Deus não fica preso em circunstâncias. Você pode repetir? Diga: quem vê com os olhos de Deus não fica preso às circunstâncias. Queridos, nós ficamos às vezes presos às circunstâncias
Porque nós olhamos com os nossos olhos, olhamos via circunstâncias, olhamos via neblina, via tempestade, olhamos via as dores que estamos experimentando e não conseguimos visualizar saída. Mas Deus quer que eu e você desenvolva também uma visão de futuro. O que Deus diz em Jeremias 29? Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, de bênção e um futuro maravilhoso. Fala para a pessoa do teu lado, esse texto está falando para mim. A falta, queridos, que nós temos de tempo com Deus diminui nossa perspectiva de futuro. Se nós tivéssemos mais tempo de intimidade, de relacionamento com Deus, nós estaríamos avançando mais. Deus não nos chama para sobreviver a essa realidade. Ele nos chama para avançar, para conquistar, para crescer, para ir além. Essa é a vontade do Senhor. Então tenha fé que Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. E mesmo sem entender, decida se jogar em Deus para conhecer esse plano, para conhecer o que Ele tem. O que aconteceu com José do Egito, queridos? De escravo a governador. Por quê? Porque ele confiou numa visão divina. Ele confiou em sonhos que ele acreditou que era de Deus e que um dia seria verdade. E passou pelo que passou, continuou confiando. Tira os olhos das circunstâncias. Deus vai mudar o quadro e você vai vivenciar o sobrenatural de Deus. Vai vivenciar o melhor de Deus. A sua história não terminou. Deus tem muito mais. Muitas vezes a gente se acomoda já por causa da idade. E nós já estamos naquela idade, eu me aposento daqui a um tempo. Queridos, eu não vou parar nunca. Eu não. Já falei para Deus, o Senhor me leva, na hora que eu estiver pensando em parar, o Senhor fala, chega, não tem mais por que você ficar aqui. Não tem por que parar, queridos. Deus tem muito para você. Amém? Creia nisso. Deus não te chamou para viver o presente olhando para o que aconteceu ontem. O seu presente hoje tem que estar com foco no que Deus vai fazer amanhã. Tudo que aconteceu até ontem serve de lições, de experiência para alicerçar o meu hoje. Mas se eu não começar a olhar do que Deus pode fazer amanhã, nós paralisamos e não avançamos. E nós não podemos ter um olhar medíocre. Deus não nos chamou para isso. Talvez se eu e a Cris não tivesse visão de ampliar essa escola, teria parado só com as crianças, não é? Está tão bom só com as crianças pequenininhas, não dão tanto trabalho. Você começa a pegar os maiorzinhos, começa a dar mais trabalho. Mas Deus tem muito mais, muito mais. E nós temos orado e falado, se Jesus não voltar logo, nós vamos chegar a ter uma faculdade aqui. Porque não tem por que parar. Não tem por que parar, Deus tem muito mais. E nós precisamos crer assim, queridos. Agora você precisa também mudar a sua visão de futuro, ou melhorar. Qual é a tua visão de futuro? A Bíblia diz que Gideão, quando Deus aparece para ele, diz, o próprio Jesus aparece para ele e diz, varão valoroso. Ele nem olhou no primeiro momento. Ele não se via assim. Falei, com quem será que é essa voz? Quando ele olhou, o anjo falou, é você mesmo. Eu sou da menor tribo de Israel. A minha família é a menor das tribos de Israel. Eu sou o menor da minha família. Quantas vezes nós nos olhamos assim? Pequeno, nos vemos pequenos demais, como Gideão. Ele se via pequeno, mas Deus via ele um valoroso guerreiro. Talvez você se vê pequeno, Deus te vê grande. Deus te vê maravilhoso, maravilhosa. Deus te enxerga fazendo coisas impressionantes, crescendo absurdamente. Deus te criou para o sucesso, para ser um abençoado, para ser próspero. Então Deus te chama para alargar a tua visão de você mesmo. Mude. Pergunta a Deus, eu me acho pequeno e insignificante, como o Senhor me vê? Chora na presença dEle, para Ele te mostrar. Porque é quando Ele mostra para você, e você decide sair do lugar, as coisas começam a acontecer.
Quando eu me converti, meu Deus, eu me achava um zero à esquerda. Eu dizia, eu nunca vou saber pregar, não acho graça em pregar, nunca vou querer ser pregador. Tentei cantar desafinado desde a 5ª geração passada, não fui. Tentei aprender a tocar, não deu certo. Tentei vários instrumentos, não foi. Quando eu me converti, eu dizia, Jesus, eu sou um zero à esquerda na igreja, não sirvo para nada. Mas o Senhor começou a me mostrar onde eu podia ajudar. E eu comecei lavando banheiro, lavando escritório, lavando secretaria, porque a minha irmã que cuidava da igreja era uma voluntária, ela ia todos os dias lá fazer alguma coisa. E eu estava desempregado, eu falei, deixa essa parte aqui comigo. E aí Deus me deu uma visão. Deus me mostrou meu futuro, mostrou esse tempo agora. E eu não entendi. O pastor falou, Satírio, Deus é muito claro com você, Ele mostrou você é esse cara que você viu no futuro. Falei, então eu preciso entrar por um caminho para me qualificar, buscar, estar preparado para quando chegar o tempo, eu estou me preparando para isso. Você está se preparando para quê? Qual é o seu nível de oração? Qual é o seu nível de jejum? Qual é o seu nível de leitura da Bíblia? Qual é o seu nível de estudo da palavra? Qual é o seu tempo a sós com Deus? Entende? Se eu não me preparo, como eu vou querer experimentar mais de Deus? Mas se você permitir ver como Deus te vê e decidir sair do lugar, da zona de conforto e se preparar para viver o melhor de Deus, você vai experimentar coisas incríveis. Incríveis. Moisés se via como alguém que não sabia nem falar, se tornou o principal líder de Israel. Talvez você não consegue perceber agora até onde Deus pode te levar, mas Ele pode te levar muito além do que você imagina. Mas Ele quer mudar a sua autoimagem. Você precisa parar de se ver como pequeno, insignificante, incapaz, sem sabedoria, sem conhecimento, sem inteligência. Você precisa tirar os olhos dos limites que você vê e olhar para o seu Deus que não tem limite. Nós precisamos, senão a gente não consegue mudar a visão. Mas quando Deus muda a nossa visão, Ele aumenta a nossa missão. Porque a nossa missão começa a ficar enorme diante de nós, quando Ele mostra para nós o que Ele tem para nós. E é importante, queridos. Eu demorei muito para ter celular. Eu dizia, para que eu quero celular? Eu tenho telefone fixo em casa, tenho telefone na igreja. Quando eu não estou na igreja, eu estou em casa. Eu estou na casa de algum irmão que também tem telefone fixo. Para que celular? E todo mundo dizia, pastor, você tem que ter um celular. E já estava acabando a época dos tijolão, sabe? Aquele negócio desse tamanho, enorme. E meu cunhado, Satírio, você tem que ter um celular, cara. Eu falei, não, eu para que celular, imagina. Até um dia que ele me chega, veio de viagem e falou, Tó, você precisa de um celular. Comprei um celular para você. E comprei um top de linha para você não reclamar. Gente, eu comecei a usar o celular, falei, que incrível. E nem tinha toda essa possibilidade que nós temos hoje. Você a qualquer hora pega e liga da onde você estiver. Que maravilhoso. Às vezes a gente não sabe, porque a gente está muito limitado na nossa visão. Mas Deus tem muito mais para nós. Mas muito mais. Segundo aspecto, Deus quer alargar seus passos, passos de fé, passos de obediência, passos de santidade. Ele quer multiplicar, Ele quer aumentar isso, queridos. O progresso espiritual requer expansão prática, postura prática. Deus quer que nós avancemos com ousadia em direção ao destino que Ele tem para nós. Diga, eu fui criado para cumprir propósitos de Deus. O meu destino foi traçado por Deus, queridos, foi traçado por Ele. E se você se jogar nele para entender isso, as coisas começam a acontecer em níveis absurdamente grandiosos. Passos de fé. O salmista diz, Ele ordena meus passos por causa da tua palavra. Deus quer que eu e você caminhem por fé, por obediência, mesmo sem entender. Se Ele está falando, decida sair, mesmo que pareça incerto. Deus sustenta aquele que anda por fé. Quando nós andamos por fé, mesmo não estando entendendo completamente, Deus vai clareando, vai ajustando e vai mostrando que quem decide caminhar por fé, Ele sustenta. Ele sustenta.
Então, dê o passo que Deus está te pedindo, mesmo que pareça grande demais, porque Deus não amplia a sua jornada sem primeiro alargar seus passos. É muito importante, queridos. Passos de obediência. O salmista no Salmo 18, ele diz: alargaste os meus passos e endireitaste meu caminho debaixo de mim. Ele estava dizendo: eu posso caminhar pela tua palavra e não vou tropeçar, não vou torcer o tornozelo, porque o teu caminho, a tua palavra me dá direção segura, direção certa. Queridos, passos de obediência. Quando obedecemos, nós vamos firmes, não tropeçamos. A obediência alarga nossa caminhada, ela impede de cair. Pedro andou sobre as águas, porque obedeceu uma palavra de Jesus. Jesus falou: venha, e ele foi. E ele caminhou enquanto estava olhando para Jesus. Quando ele cai? Quando ele olha para o chão. Quando ele olha para as águas, ele vê mais uma onda chegando, e aí ele começa a afundar. Quando nós fraquejamos? Quando tiramos os olhos do Senhor, queridos. Mas cada obediência pequena é um passo firme em direção aos planos e propósitos de Deus. O solo da obediência é o chão aonde os nossos caminhos podem encontrar lugar seguro. Viver em obediência. Isso é maravilhoso e é o que Deus espera de mim e de você. Passos de fé, passos de santidade. O provérbio diz: pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. O caminho da santidade é estreito, mas é um caminho seguro. O caminho da obediência é um caminho que nos leva à santidade. Caminhos de fé, passos de fé nos leva à obediência. Passos de obediência prepara o caminho da santidade. E o caminho de santidade, ele não restringe, queridos, como às vezes nós imaginamos. Porque o nível de intimidade aumenta, ele alarga nossos caminhos. Às vezes nós temos a impressão que o caminho da santidade, nós temos que abrir mão mais disso, daquilo outro, de relacionamentos, do lazer, das brincadeiras, disso. E a impressão que a gente tem é que se entrar para um caminho de mais santidade, nós perdemos muito. E é exatamente o contrário. Quando Deus alarga as nossas vidas, Ele exige passos de santidade. E nós precisamos entender que a santidade é um trilho seguro, é uma caminhada segura, aonde a bênção de Deus é certa, quando nós optamos por uma vida de santidade. E 4 aspectos da morte de Jesus que eu preciso vivenciar: a redenção, a regeneração, a santificação e não sei mais o que. Mas nós precisamos viver naquilo que Deus tem para nós, em todas as áreas, Eu e você precisamos entender que Deus não dá asas, né? Igual o Red Bull, mas Ele firma os nossos pés. A Bíblia diz que Ele firma os nossos pés. Ele nos prepara para o caminho de santidade. Deus também quer alargar nosso coração. Ele quer que eu e você tenham um coração para amar mais, para perdoar mais. Ele quer, queridos, que eu e você viva para servir mais. É isso que Ele quer de mim e de você. Deus quer que tenhamos corações maiores, mais disposto a amar, mais disposto a perdoar, mais disposto a servir. Todos nós. Ele quer isso de nós. 2 Coríntios diz: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vocês, o nosso coração está dilatado. Paulo estava dizendo: meu coração aumentou para conseguir amar mais, cuidar de mais pessoas. Paulo revela um coração pastoral de uma forma tremenda, porque foi alargado em amor, em mais amor. E Deus quer que eu e você amamos até as pessoas difíceis, porque amar as pessoas fáceis é muito fácil. Gostar de quem gosta da gente é muito fácil. Cuidar de quem cuida da gente é muito fácil. Mas quando Deus amplia o nosso coração para amar mais, nós conseguimos amar até pessoas mais difíceis.
E Deus quer que todos nós caminhemos assim, com a capacidade de amar muito maior. A Bíblia diz que Jesus lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas. E já estava no coração de Judas trair. Ele já tinha abraçado a ideia de trair Jesus, quando Jesus lava os pés dele. O que Jesus mostra para mim e para você, que quando Ele alarga o nosso coração para amar mais, nós não limitamos quem nós vamos amar. Vamos amar todos, indistintamente. Por isso eu e você precisamos pedir a Deus um coração com a capacidade de amar além dos limites humanos. Porque enquanto o meu ego não está na cruz, eu continuo selecionando quem eu amo, quem eu gosto. Enquanto o ego não estiver na cruz, só quando ele está crucificado, nós conseguimos amar também as pessoas mais difíceis, que naturalmente não identificamos. Todos nós somos normais, teoricamente. Nos identificamos mais com uns do que com os outros. Nos aproximamos mais de um do que o outro, é normal. Mas quando o Senhor alarga o nosso coração, Ele enche o nosso coração de uma disposição de amar mais, de amar todos, indistintamente. Ele também quer aumentar o nosso coração para a capacidade de perdoar. Olha o que Paulo diz aos Efésios: antes sede uns para com os outros benignos. E ele termina dizendo: perdoando-vos uns aos outros. Perdoar é uma decisão que alarga o nosso coração. Cada vez que eu decido perdoar, meu coração vai ficando mais capacitado para repetir esse procedimento. Agora, a falta de perdão é um cárcere emocional, é uma prisão emocional. Quando eu não consigo perdoar, eu fico preso emocionalmente, eu fico travado emocionalmente. Mas o perdão é a chave para me libertar e para libertar o outro que está preso, em quem eu estou preso por causa da falta de perdão. A Bíblia diz que José perdoou seus irmãos, mesmo após muitos anos. Ele conseguiu perdoar seus irmãos. Diga: perdoar não é esquecer, mas é libertar-se. Quando eu decido perdoar, eu experimento libertação. O perdão não vai mudar o passado, mas ele abre o meu coração para experimentar coisas maiores no futuro. Ele abre o meu coração e me capacita para perdoar mais. Um coração também para servir mais. Filipenses 2 diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Servir com alegria exige humildade e grandeza de espírito. Um coração pequeno busca ser servido. Um coração alargado se dispõe para servir. E isso é o próprio Deus quem faz, queridos. O próprio Deus quem faz. Jesus, sendo Deus, se dobra ante os discípulos e começa a lavar os pés dele. Você sabe por que ele lavou os pés? Porque naquela região era comum só estradas com muita poeira. E mesmo que as pessoas já tinham tomado banho e iam se reunir à noite para um bate-papo, andavam por ruas empoeiradas. E quando chegavam nas casas, era comum o servo mais simples, o mais humilde, o de menos qualificação na casa, que tinha a função de lavar os pés dos convidados. Então, o chefe, o senhor da casa, ficava ali perto da porta esperando. À medida que ele lavava os pés e entravam, eles recebiam com um beijo. Era a cultura, era assim que funcionava. Aí Jesus coloca na condição do servo mais humilde, mais simples, e lava os pés dos discípulos. E alguém, quando questiona Jesus porque ele permitiu a mulher lavar os pés dele com óleo, enxugar com seus cabelos, alguém critica, ele fala: cara, eu entrei aqui, você não me recebeu com um beijo. Eu entrei aqui, você não me lavou os pés. Essa mulher está me preparando para algo muito maior. Jesus tinha um coração disposto para servir. E a pergunta é: aonde você pode ser bênção e servir? Se você perguntar para Jesus, Ele vai começar a te mostrar. Jesus, quem eu tenho que servir? Deixa eu te dar uma dica.
para você não ficar meio perdido? Você precisa servir seus pais, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus vizinhos, seu patrão, seu chefe, seu supervisor, seus líderes, seus amigos de célula, amigos de ministério. Você precisa servir o seu próximo. Eu não sei se dá para ter uma ideia de onde começar. Servir, queridos. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Deus quer também alargar suas fronteiras. O Deus que chamou Jabes, querido, para orar por extensão de áreas, por bênção, por proteção, por provisão. É o Deus que chama eu e você para fazer a mesma oração. Deus, alargue as minhas fronteiras. Que fronteiras? Eu quero falar de 3. Fronteiras de influência. Quantas pessoas você poderia estar influenciando e não está? Influência, queridos. Mateus 5 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que significa isso? Que a luz de Cristo que está em você, se você permitir, ela vai começar a fazer diferença aonde você for. Deus quer usar a nossa vida, queridos, para impactar o ambiente onde nós estivermos, seja na família, no trabalho, na igreja, com vizinhança. Uma menina que foi levada escrava, ela diz para Naamã: se o senhor estivesse lá na minha terra, tem um profeta que pode te curar. Uma adolescente sendo luz, mesmo sendo escrava, porque ela decidiu não se calar. Ela poderia se calar. Quero mais é que morra esse povo que me fez escravo. Talvez essa seria a minha atitude. Mas essa menina, eu acredito que eles eram patrões tão legais, tão joia, que ela queria a cura dele. Falou: se você estivesse em Israel, lá tem um profeta que pode te curar. Uma pessoa fazendo diferença aonde ela foi plantada para fazer diferença. A sua influência pode ser muito maior do que você imagina, se Deus estiver no controle da sua vida. Se Deus estiver na direção da sua vida, Ele quer alargar seu nível de influência. E influência como? Falando? Muito mais vivendo do que falando. Mas se preciso, fale. Ele quer alargar fronteiras geográficas. Atos 1:8 diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Rolândia, como em Arapongas, Cambé, Londrina, Paraná, Brasil e até os confins da terra. A missão é global. A visão de Deus é sem fronteiras. Para onde Deus pode te levar? Não sei. Eu sei que Ele tem muito para você. E Ele quer alargar suas fronteiras geográficas. Agora você precisa estar disposto a ir aonde Deus mandar, fisicamente. Ir orando, ir financiando. Quantos missionários você está ajudando? Por quantos pastores que foram, por quantos líderes missionários que foram para o campo e que você inclui nas suas orações? Quantos? Ou a tua oração é igual à oração de Ezequias? Recebe uma palavra que os seus filhos vão ser castrados e vão ser levados cativos, mas enquanto você estiver vivo eu vou proteger. Ele boa essa palavra. Estava nem aí com os filhos. Deus quer que você ore pelos missionários que estão em campos de difíceis situações. Deus quer que você ore por pastores, por líderes. Deus quer que você ore por políticos. Deus quer que você ore por pessoas que estão em posição de fazer decisões, de fazer leis, de fazer direção para uma nação, para uma cidade, para um estado. Nós precisamos alargar nossas fronteiras, e pela oração isso é possível. Pelos nossos recursos isso é possível. Pela nossa condição de enviar, isso é possível. A sua vida precisa refletir a vida de alguém que tem uma agenda de missões, de intercessão, de oração, de ajuda, quando possível. Porque, queridos, só Deus pode alargar a nossa visão. E sabe como ela começa? Com joelhos dobrados diante do Senhor. Senhor, eu quero mais.
Eu quero entender mais, eu quero compreender mais. Senhor, eu quero ser próspero, porque eu quero abençoar mais. Começa assim, queridos, assim. Suas fronteiras de conquistas espirituais. Josué 1:3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Eu conheci um pastor que abraçou essa verdade de uma forma impressionante. Quando ele foi mal compreendido numa situação no Paraná, mudou para São Paulo, a filha estava estudando lá, e era uma forma dele ter menos custo para a filha continuar estudando. Ela tinha passado na USP, fazendo faculdade gratuita, mas precisava de cuidados. Ele se mudou para lá, para estar mais perto, para ter menos gasto, numa situação difícil. E quando ele está lá, Deus deu uma direção para ele, e ele viu o vale, aonde tem o vale da bênção hoje. E ele começou a orar: Senhor, como é que eu vou comprar essa área sem dinheiro? Como é que eu vou me apropriar dessa área? E ele foi lá, uma área grande. Não lembro, se não me engano, 17 hectares, 17 alqueires, não lembro. E quando ele estava lá olhando na área e andando em volta de toda a área, demarcando a área, ungindo e dizendo: eu tomo posse dessa área, nós vamos ter condições de adquirir. Deus deu a estratégia. Separa essa melhor área mais plana para um condomínio, começa a vender lote, só com isso aqui você vai pagar o restante que você vai usar. E ele deu super certo. Antes de comprar a área, já fez o desenho dos lotes e foi pagando as parcelas conforme as pessoas iam pagando os lotes, e adquiriu uma enorme área. Eu quero te convidar a conhecer esse lugar. Quando você for a São Paulo, no quilômetro 50 da Castelo, tem uma caixa d'água tipo essa da esquina aqui, bem grande, escrito Jesus, bem grande assim, Jesus. É ali. Ali tem a cidade da criança, ali tem um centro de eventos, ali tem uma escola particular, ali tem um seminário de formação pastoral, ali tem uma agência de missionários, ali tem um centro evangelístico que é uma igreja, ali tem um restaurante, ali tem um restaurante do seminário, tem um restaurante para eventos, tem um hotel ali dentro. Imagina, tudo nasceu com um pastor sem R$1 para começar isso. Sabe, queridos, quando nós permitimos Deus alargar nossos passos, as coisas são muito maiores do que a gente imagina. São possíveis muito mais do que a gente pode imaginar. Muito mais. Deus dá território a quem ousa avançar em fé. Quem toma posse, queridos, quem reivindica a oração, o cumprimento das promessas. Caleb, com 85 anos, ele diz: eu tenho hoje o mesmo vigor que eu tinha há 40 anos atrás. Eu estou pronto, eu quero aqueles montes aonde estão os gigantes. E ele falou, não está na Bíblia, mas eu sei que ele falou: quanto maior o cabra, melhor, mais bonito é o tombo. Ele estava cheio de certeza que ele ia conquistar aquela área. Não está na Bíblia. Eu que estou sabendo dessa parte aí. Deixa eu falar, queridos. Não aceite estagnação espiritual. Não se acomode ao pouquinho, porque está legal, porque está bom. Cuidado. O bom é o pior inimigo do ótimo. O bom é o pior obstáculo para você experimentar coisas maiores em Deus. Então cuidado, muito cuidado com coisas que tá legal, porque tudo pode melhorar. Nosso louvor pode melhorar, nossos pastores podem crescer mais, nossa igreja pode melhorar. Entende? Fisicamente nós estamos fazendo um investimento aí para melhorar. Deus fez algo lindo a partir dessa mudança que Ele fez nessa rua aqui. É o próprio Deus que fez, amém? É o próprio Deus que tirou aqueles murquifos, que tirou essa terra, aquela sujeira que tinha aqui. É o próprio Deus, e está mudando a nossa história. No início do ano Ele nos deu uma palavra: vou começar a fazer algo novo.
E Deus quer fazer novo também na tua casa, na tua família, no teu ministério. Mas você precisa se dispor para conhecer mais a Deus, para se jogar mais em Deus. Nós precisamos fazer isso. Ele quer alargar suas fronteiras espirituais. Diga: quem ousa conquistar em Deus, expande o reino de Deus. Porque cada vez que nós somos abençoados, o reino é abençoado. Você entende isso? Queridos, quem cuida de uma agricultura de quintal, jamais vai ter colheita de fazenda. Quem cuida de uma agricultura de sítio e está acomodado nisso, jamais vai ter uma colheita de fazenda. Por quê? Porque todos que se limitam ao que tem não avança. Não avança, queridos. Se o dono da Havan, o Luciano, quando abriu a lojinha dele, não lembro a cidade, acho que Joinville, se alguém sabe onde foi que começou? Em Brusque, uma lojinha, se contentasse porque a lojinha estava boa, estava vendendo bem, estava maravilhosa, ele não tinha chegado até a rede que ele tem hoje, que eles faturam por mês mais de R$1 bilhão. A maioria dos nossos problemas é que nós nos acomodamos porque já melhorou, já está bom, e a gente se acomoda. Mas Deus quer que você aumente as suas fronteiras espirituais, porque fronteiras espirituais falam também da bênção financeira, fala da provisão ministerial, fala da provisão em todas as áreas que Deus pode nos abençoar. Deus quer alargar a sua força. Deus deseja que avancemos, queridos, mas que avancemos com vigor, que avancemos com força, e força que vem dele, não é a força do nosso braço, é força que vem dele. Então ele quer que nós avancemos com forças para permanecer, forças para lutar, forças para frutificar. Deus tem isso para mim e para você. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Diga: permanecer nele é o segredo. Não desista de Jesus nunca, porque permanecer nele é o segredo. Esperar em Deus é o segredo para uma renovação constante, para estar sempre recebendo renovação. Então, em tempos de cansaço, queridos, Deus estende o poder àquele que não tem nenhum vigor. A Bíblia diz isso. Em períodos de cansaço, de estresse, de estafa, de dor, de sofrimento, Deus estende o seu poder para que eu consiga permanecer nele. Elias no deserto estava a ponto de desistir, mas ele recebe um bocado de pão e ele consegue correr, caminhar, andar 40 dias. Diga: o pão que vem do céu, vamos repetir assim: o alimento que vem do céu sustenta de forma incrível. O pequeno alimento, quando eu permaneço nele, me mantém em pé, bem, em dias muito difíceis. Mas é o alimento que vem do céu que pode fazer diferença, queridos. Não se entregue ao cansaço antes de se entregar no colo de Jesus. Porque muitas vezes nós estamos cansados e desesperamos e tomamos medida errada. Na hora da canseira, é hora de sentar e falar: Jesus, me ajuda. Sempre que eu falo de canseira, eu lembro da minha mãe. Ela pegava uma cadeira, sentava lá num canto e falava: Jesus, senta aqui, vamos conversar. Eu falava, agora ela pirou de vez. Eu falava, eu era meio desorientado ainda na época. E ela falava: Jesus, eu estou muito cansada. Essa doença está tirando toda a minha força. E eu quero ir no culto hoje. Mas se o Senhor não renovar minhas forças, eu não vou conseguir ir. Eu quero ir no culto, eu não quero deixar no culto porque eu estou cansada, porque a diabetes, a hemodiálise me arrebenta, não quero. E ela espiritualmente já tomava posse da presença. E ela levantava: eu vou conseguir ir. E ia, sabe como? Caminhando um pouco mais de uma quadra, quase duas, para pegar a circular, o ônibus local que parava próximo da igreja. E eu tinha irmão que morava na cidade na época e que podia levar ela.
Só Jesus na causa. Não vamos entrar nessa parte, não tem nada a ver com a palavra. Força para permanecer no Senhor. A força que vem de Deus não termina quando acaba as minhas. Pelo contrário, ela se fortalece quando eu não tenho mais força, mas eu decidi estar na presença. É na presença dele, queridos, que nós renovamos. E é exatamente quando acabam as minhas forças, que eu estou pronto para precisar da força dele. Porque enquanto eu tenho força, eu acho que eu consigo. Não é assim com você? Pelo menos é comigo. Enquanto eu estou com força, eu acho que eu dou conta. Esqueço de orar, esqueço de buscar em Deus. Mas quando eu não sei mais o que fazer, as minhas forças foram embora, aí eu falo: Jesus, socorre. O bom é que ele vem sempre, né? Ele sempre vem nos socorrer, queridos, de uma forma incrível. Forças para lutar. O salmista diz: ele adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebra um arco de cobre. Você já pensou? Bob, ele diz: os meus braços quebra um arco de cobre. Ele tinha essa certeza que a força que vem dele não tem nada a ver com a minha. Ela é infinitamente poderosa para fazer o que eu no natural eu não consigo fazer. O Senhor nos fortalece para a batalha espiritual que nós temos que enfrentar. Então não fuja da guerra, porque aquele que te chamou te fará vencedor. Não fuja da guerra, não fuja do confronto, queridos. Davi derrotou o Golias, sabe por quê? Porque ele confiava mais em Deus do que nas suas forças. Ou você acha que ele foi lá achando que ele dava conta? Ele foi crendo que o Deus que ajudou ele a vencer um leão, o mesmo Deus que ajudou ele a vencer um urso, é o Deus que multiplicaria as forças dele naquela hora, e ele ia botar aquele gigante no chão. E foi o que aconteceu. Forças para lutar. Diga: a luta é real, mas a força do Senhor é muito maior. Luta todos nós temos, dificuldade todos nós enfrentamos, mas quem luta com a força que vem de Deus nunca recua diante do inimigo. Pelo contrário, continua avançando, continua conquistando. E forças para frutificar, queridos. Força para frutificar. A Bíblia diz no Salmo 92: ainda darão frutos na velhice, serão viçosos e florescentes. Está falando comigo. Ainda darão frutos na velhice, serão viçosos e florescentes. Escute. Você que acha que porque tem 40 já deu o seu tempo, porque tem 50 já passou, você vai frutificar ainda com 80. Creia nisso. Creia nisso. Quando eu falo de idade, eu lembro do Celção, que já está com 75, 75. E ele tem certeza que ele vai chegar aos 105, pregando, ministrando. E vai chegar, amém? Porque ele acredita, ele trabalha para isso, se cuida para isso. Então, Deus quer que eu e você sejamos frutíferos, independente da idade. Talvez adolescente pode dizer: não é comigo. Eu acabei de dizer que uma adolescente, aproximadamente 13 anos, tinha menina, quando ela fala para Naamã: Naamã, lá na minha terra tem um profeta, cara, ele pode te curar. Velho, não, ela falava: velho, vai lá, velho, ele vai te curar. E ele foi curado. Um adolescente mudou a história de um camarada que era general de guerra e que pôde mudar a história de muita gente. Entende isso? Então não diga eu sou novo demais, e também não diga eu já estou com 60, já me aposentei, não tem muito o que fazer. Não é verdade. Deus quer que sejamos frutíferos até o fim. A força espiritual de um justo não diminui com a idade, pelo contrário, ela se renova no altar da presença do Senhor. Ela se renova, é isso que Deus faz. A Bíblia fala que Ana, a profetisa, já era avançada em idade, mas ela tinha uma palavra: ela ia conhecer Jesus. E ela não morreu enquanto ela não conheceu o Salvador, porque ela tinha uma palavra que isso iria acontecer com ela. Então, enquanto há fôlego de vida, há propósitos de Deus para a tua vida. Há propósitos, até o último respiro há propósitos de Deus. Creia nisso. Quando a árvore é plantada, essa árvore não existe, existe uma sementinha, mas essa semente
vai virar uma árvore linda que vai dar muito fruto. Deus quer alargar seu ministério. Ministério não é uma posição, queridos, é uma missão. Vamos repetir isso? Ministério não é uma posição, é uma missão. E Deus quer expandir, queridos, para nos levar a realizar propósitos eternos que Ele tem para mim e para você. O que Deus quer alargar? Ele quer alargar um ministério com mais alcance, ministérios que edificam, ministérios que persistem, que perseveram. 2 Coríntios 10 diz: esperamos que, aumentando a vossa fé, sejamos engrandecidos abundantemente em vós. À medida que crentes crescem, os ministérios se expandem. Seu ministério pode ir além das 4 paredes que nós temos aqui. O ministério de Paulo, através das cartas, atingiu cidades inteiras, regiões inteiras. Poucos anos depois do ministério de Paulo, a história diz que o evangelho tinha chegado para todo mundo daquela região ali próxima. Tamanho crescimento que alcançou. Eu quero te fazer uma pergunta: aonde Deus quer que você alcance, além do que você já alcançou? O que você sabe sobre isso? Aonde Deus quer que você chegue, além do que você já alcançou? Deus não alarga um ministério para nos dar fama, é para dar almas. O pastor DH de Curitiba tem um dito que eu acho que é mais ou menos assim: almas e não palmas. Busque almas e não palmas. Um ministério que se alarga, que se afirma, Deus é glorificado e almas são alcançadas. Deus quer ministérios que edificam. Efésios 4 diz: aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O verdadeiro ministério, ele forma, ele levanta, ele avança, ele promove. E é isso que Deus tem para mim e para você: ministérios que promovam. Seu chamado não é apenas para ser ativo, mas é para ser frutífero, para edificar. Essa é a vontade de Deus. Barnabé não era famoso, mas discipulou 2 camaradas que ficaram muito famosos. Então talvez você não entenda a dimensão de como Deus quer te usar, mas imagine que você pode ganhar pessoas, e essas pessoas podem fazer algo impressionante no reino de Deus. Impressionante, impressionante. Um ministério relevante não é medido pelo palco, é medido pela quantidade de pessoas transformadas. Quantidade de pessoas transformadas pelos seus testemunhos. Ministérios que persistem. 2 Timóteo 4: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ministério não é uma corrida de 100 metros. Ministério é uma maratona de centenas de quilômetros. É uma maratona. Não é um ministério, não. É uma maratona, queridos. Por isso tem que perseverar, tem que permanecer. Porque só termina bem quem está permanecendo em Cristo e permanece fiel a Ele, independente do que aconteça. Só termina bem, só persiste, né? E termina bem quem faz isso. Deus quer que você continue mesmo sem aplauso. Deus quer que você persevere mesmo sem reconhecimento. Às vezes não temos reconhecimento, e Deus quer que nós perseveremos mesmo assim. O maior triunfo do ministério é chegar ao fim com o coração inteiro e sarado. Porque terminar ferido, machucado? Não. Deus quer que a gente, quando chegar no final, chega com o coração que foi expandido de tanto amar, de tanto servir, de tanto perdoar, de tanto ajudar, e chegar bem. É isso que Deus espera de mim e de você. Vamos chegar em pé? Deus quer, querido, o pessoal do louvor, por favor. Deus quer alargar nossa visão
para enxergar mais longe. Deus quer alargar nossos passos para avançar com ousadia. Deus quer alargar nosso coração para a gente amar como Ele ama. Deus quer alargar as fronteiras para o reino se expandir por meio das nossas vidas. Deus quer alargar nossas forças para que nós não apenas sobrevivamos, mas avançamos, crendo e confiando no Senhor. Deus quer alargar o seu ministério para que você seja cada dia mais útil e até o último dia da sua vida. Amém? Quem está disposto a deixar o Senhor alargar? Vou voltar no que eu compartilhei antes da palavra. Você precisa abraçar a orientação de Jesus: tomar a cruz e seguir Ele todos os dias. Renunciar suas vontades boas, renunciar seus projetos bons, renunciar a parte boa do seu eu natural, para que ele seja lapidado e volte a ser prática a partir da unção dele. Você já é correto? Sendo correto na visão e no tempo dele, fica perfeito. Você já não mente? Tem orgulho de dizer: eu não conto mentira, eu sou uma pessoa verdadeira. Se você deixar essa verdade fluir a partir da unção de Cristo, ela vai ter efeitos incríveis. Então deixar na cruz não é a parte ruim, que nós já deixamos, né? Meu escrito de dívida foi pregado na cruz, eu era mentiroso, eu era isso, eu era aquilo, ficou tudo na cruz. Tudo isso é verdade. Mas se você não entrar num novo nível de deixar o seu ego na cruz, o seu eu na cruz, e todos os dias falar: Jesus, é assim que é para fazer, é isso que é para fazer, é assim que eu devo agir. Tudo isso que nós falamos só começa a experimentar à medida que nós começamos a sacrificar o nosso eu. A entrega da sua vida, da sua vontade, é toda ampliada quando Ele está no controle. Deus não quer que você viva pequeno, tendo um grande chamado. E é grande, queridos, é grande. Não porque você vai se tornar muito grande, todos. Alguns aqui vão se tornar muito grandes. Quem recebe? Alguns recebem. Mas alguns vão fazer coisas pequenas, mas que vão se tornar tão grandes por causa do alcance. Entende isso? Deus tem coisas lindas para mim e para você. Ele quer alargar tudo, queridos, para que a glória dele transborde através de mim e de você. É assim que Ele faz. Vamos adorar o Senhor antes de orar.